Alô, amigos! O tema que se discute muito atualmente, e você talvez tenha já uma opinião, é: houve fraude nas eleições da Venezuela? Está havendo uma tentativa de golpe na Venezuela? Vamos lá, vamos tentar ajudar você a encontrar uma resposta nisso, oferecendo uma série de opiniões que circulam. Mas antes, sou Rui Martins, ex-correspondente do Estadão e da CBN há algum tempo, em Paris e Genebra, mas ainda ativo no jornal Correio do Brasil e escrevendo para o Observatório da Imprensa. Antes de continuarmos, quero lembrar para você que me conhece, deixar seu clique, seu like e clicar e deixar um comentário. O tema é bom para comentários, hein? E se inscrever nesse canal. É importante. Se você não gostar do que eu disse, é bom também deixar a sua opinião. E outra coisa, esse canal não pede nada, nem Pix, nem contribuições, nem dízimo, nada. Esta é uma opção pessoal minha, é um trabalho voluntário, se você achar melhor. É um trabalho voluntário, portanto, não vejo nenhuma razão para que você pague o que eu estou fazendo. Me dá trabalho, mas é uma opção voluntária, ok? Então vamos lá. Quem não tem acompanhado o governo de Nicolás Maduro na Venezuela, ou quem ignora ou confunde países e tendências políticas na América Latina, pode ter dificuldade para fazer um juízo de valor. Houve fraude nas eleições ou há uma tentativa de golpe pela extrema-direita venezuelana? Que não é mole, hein? Num momento desses, pode-se testar a validade e utilidade das redes sociais, porém, há o risco nas redes sociais da pessoa ser enganada, ser convencida por uma inverdade ou ficar totalmente desorientada diante dos influenciadores de orientações políticas opostas. Sem se falar nos canais especializados em criar falsas informações ou deturpar notícias verdadeiras, distribuindo, criando as conhecidas fake news ou notícias falsas. É possível se fazer um teste e se conseguir obter um resultado correto ou próximo da verdade? Não custa tentar. É isso que nós vamos tentar fazer com você aqui, trazendo opiniões diferentes. Não da extrema-direita, por favor. A extrema-direita a gente já sabe. E a extrema-direita é muito forte na Venezuela. Não vamos dar aqui nem um pedacinho para eles, não. Nós queremos discutir aqui, nós somos pessoas de esquerda, queremos discutir se houve fraude ou se há uma tentativa de golpe. Mas, do ponto de vista não da extrema-direita, nós queremos entender, porque nós não vamos ser ovelhas da esquerda, né? Nós sempre queremos discutir aquilo que ocorre. Então vamos lá. Não custa tentar encontrar uma resposta para entender as eleições venezuelanas e digamos que esta é uma oportunidade rara que nos oferecem as redes sociais. Vamos dar uma volta entre algumas delas, na busca de uma orientação segura para se chegar a uma conclusão correta. Mas é sempre bom lembrar haver maus perdedores. Vamos começar por aqui. Donald Trump, ao perder a tentativa de reeleição nos Estados Unidos para Joe Biden, espalhou aquela notícia, foi o primeiro, de ter sido roubado e de ter havido fraude nas urnas e nas apurações. Acusação talvez possível de ser levada a sério, imaginava ele, porque nos Estados Unidos o sistema de voto impresso,
ao contrário do que fala o Bolsonaro, o voto impresso permite muito mais que pessoas maldosas possam escamotear uma votação. E ainda, além disso, outro que pode ser mal utilizado, que é o voto por correspondência. Essa explicação de fraude nas urnas e nas apurações depois foi utilizada pelo ex-presidente Bolsonaro ao perder a eleição, ou antes mesmo de perder a reeleição, usando o argumento de que o voto eletrônico é que permitia falsear o resultado. É justamente o contrário. Nos Estados Unidos era o voto impresso. Então ele queria o voto impresso para justificar a perda da reeleição. Então Bolsonaro falava em fraude nas urnas eletrônicas antes mesmo das eleições, gerando uma certa desconfiança quanto às suas intenções e deixando a suspeita de pretender recorrer ao argumento das fraudes, no caso de perder a reeleição, como aconteceu. Então, e é bom acentuar, tanto Trump como Bolsonaro são políticos da pior extrema-direita que existe. Mas vamos saber o que circula nas redes sociais e na imprensa, um pouco na imprensa de uma maneira geral, em busca de uma boa orientação. Começamos com o canal Ópera Mundi, onde em Caracas está o jornalista, ou estava, Breno Altman, que se refere ao comunicado do Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela, anunciando a vitória de Maduro. E ele aceita esse comunicado. Breno Altman explica ser digital o voto na Venezuela com identificação biométrica do votante, mas com uma comprovação impressa, ou seja, depois de votar, o eleitor recebe um recibo confirmando ter votado. E esse recibo é colocado numa urna. Na chamada auditagem das urnas, existe a ata das urnas e a contagem dos recibos de votações, que devem ter o mesmo número, devem ser iguais no total. Então, votaram tantos pelos votos digitais e depois esses votos são confirmados pelo mesmo número impresso nos recibos na outra urna. Breno conta ter havido tentativas de hackers vindos da Macedônia tentando interferir na votação e que essa seria uma das razões pela qual houve atraso. As atas auditadas têm o prazo de 72 horas para serem autenticadas, ou 3 dias. Em síntese, de acordo com Breno, estava tudo em ordem, e está tudo em ordem. É a direita e a extrema-direita que colocam em dúvida a validade do resultado das eleições. No seu relato, Breno Altman citou o Centro Carter, de uma maneira positiva, como responsável pela criação do sistema eleitoral venezuelano, considerado um dos mais confiáveis do mundo, pelo fato de ter duas votações, uma digitalizada e outra confirmada por um recibo impresso. Ora, o canal My News, de esquerda, conseguiu uma declaração oficial do Centro Carter criticando os resultados das eleições. Posteriormente, o Centro Carter divulgou uma nota com a íntegra disso. Mas vamos lá. De acordo com Silvia Colombo, que foi uma das primeiras a falar sobre o Centro Carter, correspondente do My News, o Centro Carter funciona como uma ONG, sem vínculos políticos. Silvia Colombo fala também de restrições às atividades de jornalistas na Venezuela, razão pela qual preferiu não ir à Venezuela nas eleições. O Centro Carter, esse é um trecho que eu vou dar do comunicado do Centro Carter, não pode verificar ou corroborar a autenticidade dos resultados das eleições presidenciais
declarados pela Venezuela. O fato de a autoridade eleitoral não ter anunciado os resultados discriminados por mesa eleitoral constitui uma grave violação dos princípios eleitorais, diz a instituição ligada ao ex-presidente dos Estados Unidos, Jimmy Carter. Foi nessa época que foi criado esse Centro Carter. Trechos da declaração oficial do Centro Carter circulam pela internet e fazem sérias críticas às eleições, do tipo: o processo eleitoral da Venezuela não atendeu aos padrões internacionais de integridade eleitoral em nenhuma de suas etapas. Incluímos mesmo a íntegra da declaração do Centro Carter no nosso texto publicado no Observatório da Imprensa. Quem quiser é só ir lá e terá o link. O canal Meteoro, de esquerda, adotou uma posição de cautela, reproduzindo entrevista da TV LCI, no qual se fala da campanha da oposição para descredibilizar Nicolás Maduro. Mas critica a ex-candidata Maria Corina, ultraliberal, então, extrema-direita, que está chamando o Exército, estava chamando, parece que agora já acalmou um pouco, o Exército para intervir no país. O canal petista Brasil 247 sentiu a divisão criada dentro da esquerda por ter apoiado a reeleição do presidente Maduro, decisão reforçada com a declaração da dirigente petista Gleisi Hoffmann, com a posição do PT favorável ao presidente Maduro. Para o Brasil 247, a Venezuela é o posto avançado na luta contra o imperialismo americano. Eu estou dando a opinião de cada um desses setores que eu estou citando. O canal critica a demora do Brasil em reconhecer a vitória de Maduro, mas a declaração neutra do presidente Lula vem sendo criticada por muita gente de esquerda, como o jornalista Ricardo Couto, tanto no UOL como numa entrevista para o My News. E uma outra interpretação, a última que eu consegui localizar, eu escolhi algumas, né, e escolhi essa também, é a do Vladimir Safatli, entrevistado pelo canal Instituto Conhecimento Liberta. Eu achei ela muito esclarecedora, no sentido de que considera o governo venezuelano como representante de uma revolução popular degradada, que desde o começo viveu um processo militarizado e bonapartista. Ele é uma figura de esquerda que critica, portanto, de uma maneira de esquerda, a situação na Venezuela. Mas Safatli não esquece: na Venezuela existe a pior extrema-direita da América Latina e considera importante a posição brasileira por evitar de se juntar aos países do bloco sul global que querem a quebra da hegemonia do bloco americano. É interessante acrescentar, ele não falou isso aqui, sou eu que acrescento, que nesse bloco sul global, a maioria dos países são ditaduras ou então teocracias. Então que existe essa também duplicidade, essa possibilidade de crítica quando se vê que a esquerda, inclusive brasileira, está com tendência de se unir a esse grupo, que é também o chamado grupo do BRICS, Sul Global, e que reúne países onde democracia não é a constante. De uma maneira geral, a imprensa critica Maduro. O jornal Le Monde publica no seu site, o jornal Le Monde, que tem bastante respeitabilidade, e num vídeo, responde à pergunta por que é contestada a vitória de Maduro. O canal UOL, muito conhecido,
foi unânime nas críticas ao presidente Maduro. Toda a sua equipe sempre criticou, desde o resultado das eleições, a situação de Maduro. No momento, Brasil, Colômbia e México pedem uma verificação imparcial dos resultados e apelam aos políticos e responsáveis sociais para usarem da máxima cautela nas manifestações a fim de evitar uma escalada de episódios de violência. E pedem rapidez na exibição das atas das mesas de votações. Essas opiniões, agora a minha pergunta, essas opiniões diferenciadas sobre as eleições da Venezuela ajudaram a formar sua opinião? Maduro, vamos acrescentar mais alguma coisinha. Se ainda está ainda com um pouco de dúvida disso, como é que é tal. Maduro é também criticado por permanecer muito tempo no poder. Com esse terceiro mandato, ficará 17 anos na presidência. E o chavismo, com isso, completará mais de 20 anos. Acho que mais de 25 anos. Falta só acrescentar que a permanência no poder por muito tempo, sem mudança do detentor do poder, porque pode haver uma mudança. O presidente é do partido X, depois de 8 anos, digamos, eles fazem eleições e ele muda. Então o partido continua no poder, mas é outra pessoa. Agora o problema é quando o detentor no poder é sempre o mesmo. 4 anos, 8 anos, 12 anos, 16 anos. Então, isso pode provocar, e se não houver também transição de partidos, isso pode provocar suspeitas e críticas. Quando é a direita que se apossa do poder e não larga, isso se chama ditadura. Ou no Oriente Médio, governo do dirigente supremo. Podemos citar Trujillo, Perón, Pinochet e os ayatolás iranianos. Mas é claro, é por isso que tem gente que se segura um pouco. Se Maduro sai do poder e perde as eleições, é a extrema-direita quem chega e pega o poder. E talvez também faça como Maduro e como os chavistas. Não quer mais largar. Depois que pega o poder, não quer mais largar, porque o país é um país rico. É um país que tem o petróleo. Então, sua opinião? Tem solução? Nós podemos dizer, pelo que eu vi, Saflat, tirando o Breno Altman, que é de uma esquerda ortodoxa, todo mundo está achando que é uma situação difícil. É uma situação difícil mesmo para o Brasil. Se ele condena a Venezuela e se rompe com a Venezuela, tudo isso é muito difícil. Deixo agora você com suas ideias, com o que você ouviu, vai procurar mais alguma coisa para formar a sua opinião final. Nós estamos todos procurando isso. E não se esqueça, curtir. Curtir, deixar um comentário, distribuir para os amigos e para os inimigos e se inscrever. Olha aí, vocês não estão se inscrevendo. Eu vejo no quadro, eu estou sem novos inscritos. Então vamos melhorar isso. Fim de semana. E até a próxima. Até lá.